Bom, no fim de semana eu e Fábio França estivemos por aqui. E olha, mais um dia, né? Daqueles, pelo amor de Deus, não tem um plantão tranquilo nessa rádio. Preso no fim de semana, o ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, o ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, deve ser ouvido nessa semana pela Polícia Federal. A informação é de que Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos, desembarcou no Brasil sem o celular. O aparelho teria sido deixado em Miami. Esqueceu, ministro? Não sei, Natália Pazzi. Ele esqueceu? Ele deixou lá? Qual é a explicação, Natália Pazzi, você que representa o indivíduo? Não, brincadeira. Fala, Natália, bom dia. Oi, Carla. Bom dia para você, Megali, para Ellen, para quem está nos acompanhando, uma ótima semana. Ele ainda vai ter que se esclarecer em relação a essa questão do celular também, porque primeiro, Anderson Torres comprou a passagem da volta dele para o Brasil para se entregar à Polícia Federal sem utilizar o sobrenome dele. E também a segunda questão é que ele deixou o celular onde ele estava nos Estados Unidos, se esqueceu ou se deixou de propósito. Isso ele vai ter que explicar, então, às autoridades policiais, provavelmente nesta semana, porque Anderson Torres deve prestar esse depoimento, então, nos próximos dias. E o ex-ministro da Justiça da gestão Bolsonaro, ele segue detido no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Guará, aqui no Distrito Federal, a mais ou menos ali 15 quilômetros aqui do centro da capital federal. Lembrando que Torres é investigado por não ter agido para impedir os atos de vandalismo no último dia 8 de janeiro. Então, o secretário de Segurança do Distrito Federal, ele teria sido avisado 2 dias antes da possibilidade de invasão pela inteligência da própria pasta que ele comandava. Além de omissão, ele também é investigado por tentativa de golpe. E isso a gente lembra aquela minuta de um decreto de estado de defesa que tinha como alvo o Tribunal Superior Eleitoral e foi encontrada na casa dele durante a operação da Polícia Federal na última semana. Esse documento teria como objetivo cancelar o resultado das eleições presidenciais de outubro, que deram a vitória a Lula, e também intervir no TSE, o que a gente lembra é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal quer saber por que esse material estava com Anderson Torres e quem redigiu o documento. Inclusive, para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, há um elo entre os atos golpistas e também essa minuta. Mostra uma espécie de elo entre os vários fatos que aconteceram no Brasil desde o dia 30 de outubro, que se vinculavam ao mesmo propósito, qual seja, fraudar a eleição democrática de 2022, e agora as autorias vão ser identificadas, porque é preciso saber quem escreveu o documento, quem mandou escrever e com qual tramitação ele foi produzido, para que haja a identificação de responsabilidade. Bom, após ser preso no último sábado ao desembarcar dos Estados Unidos, onde estava passando férias, Anderson Torres passou por audiência de custódia e negou acusações de omissão e tentativa de golpe. O ex-ministro confirmou o que publicou nas redes sociais enquanto estava fora do Brasil. Disse que Jair Bolsonaro não tem participação na minuta de tentativa de golpe e que documentos semelhantes foram entregues a ele enquanto comandava a Justiça. Torres também reafirmou aos investigadores a intenção de destruir os documentos por não dar importância ao conteúdo. O ex-presidente Bolsonaro também é investigado a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ele e o governador afastado aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, são suspeitos de envolvimento nos atos de terrorismo em Brasília. Lembrando também, Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, não tem data para voltar e, segundo procuradores, ele teria incitado novos atos de vandalismo em um vídeo publicado 2 dias depois da depredação em Brasília. Esse material já foi apagado. A defesa do ex-presidente nega qualquer participação nas invasões e na tentativa de golpe. Caberá agora ao Ministério Público Federal analisar as provas colhidas e decidir se denuncia, arquiva ou pede mais investigações sobre o caso. Já Ibanez Rocha já disse em depoimento à Polícia Federal que o plano de segurança foi sabotado por alguns agentes de segurança. Natália, obviamente você não trazer o celular ao Brasil não pode ser um agravante, primeiro porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, e 2, ninguém é obrigado a ficar carregando o celular para cima e para baixo, embora as pessoas geralmente o façam.
Agora, se ele destruiu o aparelho, eventualmente, aí é uma coisa bem diferente. Aí é uma tentativa de destruir eventuais provas. Isso pode ser utilizado contra ele. A minha pergunta é, esse aparelho tá onde? Ele informou, esqueci na cabeceira do hotel. Quer dizer, dá para alguém pegar? Ou acessar esses dados remotamente? Não sei se você tem essa informação em mãos. Ainda não tem essa explicação, Megali, a gente também não tem essa informação de onde estaria esse aparelho celular. Anderson Torres, ele deve dar essas explicações aí nos próximos dias, se de fato esqueceu, até porque, como você disse, ninguém é obrigado a criar aí provas contra si mesmo, mas caso esse aparelho tenha sido destruído, Anderson Torres vai ter que dar sim essas explicações. Mas até o momento não há informações do paradeiro, a gente pode dizer, desse aparelho celular do ex-ministro e ex-secretário de Segurança aqui do Distrito Federal. O Marcos, nosso ouvinte, diz que essa história é factível porque ele tem histórico, né? Ele esqueceu aquela minuta de uma tentativa de golpe de Estado na casa dele. Então, ok, a gente pode até acreditar que ele esqueceu Pode ser um o problema celular. de saúde, a pessoa já tá começando a esquecer as coisas, isso? Pode ser. Então. Aliás, a autoridade brasileira, quando é presa, tem um parasita que fica dentro dela que age no momento em que o cara bota o pé na cadeia. Se manifesta, né? Se manifesta naquele instante ali, a saúde da autoridade brasileira degringola numa velocidade espantosa. O cara vai parar numa cadeira de rodas, ele começa a esquecer coisas, enfim, ele envelhece uns 25 anos em uma semana. A Madalena diz o seguinte, Madalena, você é meu bem-querer. E ela disse, olha, tá explicado o motivo da viagem. Tava em férias? Não, ele foi um dia antes das férias, né? As férias dele começariam no dia 9, dia 8 ele já estava viajando. Ela disse, ele foi deixar o celular nos Estados Unidos. Não é tipo pendrive? Que não sei quem foi levar um pendrive e tal pra Doha. Então ele foi levar o celular nos Estados Unidos para esquecer ele lá, né, Madalena? Pode ser aí. Boa justificativa. A gente tem que manter qualquer hipótese no bolso. Obrigado, Natália. Até mais, pessoal.